É isso aí. E aí, você está atento para essa questão do câncer de pele? Já entendeu que é algo que você precisa prestar atenção em você, na sua família, nas crianças, né? É algo que a gente não pode descuidar. Repito, câncer de maior incidência na população brasileira. Caramba, eu realmente achava que era o câncer de mama, mas câncer de pele é pior, né? O que vocês dizem para o nosso telespectador? Que pontos de atenção ele deve ter? O que sentiu na pele, percebeu, já procura um médico? Na verdade, isso acontece comigo. Eu que sou o primeiro da lista, né? Porque eu sou dermatologista e os pacientes me procuram. Então, na verdade, o que eu escuto sempre é o seguinte: é uma espinha que não cicatriza, um sinalzinho que sangrou espontaneamente, ou seja, passou uma toalha e correu um sangramento, ou uma casquinha que não cicatriza. Isso em relação ao carcinoma base celular ou carcinoma espinocelular, né? Mas em relação ao melanoma, você tem que tomar muito cuidado com aquele sinal que começa a crescer. Aquele sinal que está normal, que está estável e de repente começa a se tornar assimétrico, ou seja, as bordas se tornam irregulares, começa a mudar de cor, começa a desenvolver o tamanho dele, ele começa a ficar diferente dos outros sinais. Claro que o melanoma tem um espectro muito variável. Você pode ter melanoma sem cor, você pode ter o melanoma amelanótico, que geralmente são os mais graves. Por exemplo, uma ferida que não cicatriza, ela pode ser um câncer de pele, é bem provável que seja um câncer de pele. Pode ser um carcinoma base celular, pode ser um espinocelular e pode ser um melanoma melanótico, né? Então, o espectro do câncer de pele é muito variável. Quando fala em incidência, nós falamos basicamente em 3 tipos, como foi dito pelo Porchat: base celular, espinocelular e melanoma. Base celular responde por 70%, espinocelular em torno de 25%, melanoma em torno de 3% e 2% seriam tumores raros, tumores de anexo, tumores que muitas vezes só fazem diagnóstico com a histopatologia, assim dizendo. Então, o que eu recomendo? Pessoas de pele clara, que têm histórico familiar de melanoma ou de qualquer tipo de câncer de pele, a cada 6 meses tem que procurar o dermatologista. Pessoas que não têm histórico de pele, uma vez por ano seria bom uma consulta ao dermatologista. E aquela história, né? Se você for de cor negra, procura também. Parar com essa história de que negro não tem câncer de pele. Negro tem câncer de pele. Pode ter sim, a incidência é mais baixa, mas tem. E geralmente quando tem, são tipos mais agressivos. Nada é simples, né? Nada é simples. Então, essa questão, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um sinal de nascença, né? Esse sinal, ele pode vir a se transformar num câncer? Pode sim. Pode. 1/3 dos melanomas se originam em sinais que já existiam. Ou seja, nós temos 2/3 se originam em pele sã e 1/3 surgem em cima de um sinal que já existia, que se transformou. O nevus, que é o sinal, é o nome técnico do sinal, ele é um tumor benigno. Agora, ele pode ter uma transformação maligna, ter o controle do crescimento dele e os melanócitos, que são as células que produzem a melanina, começar a crescer de uma maneira desordenada e se transformar no melanoma. Podem ser. Como é que é o tratamento de um câncer de pele? O tratamento, assim, existem vários tipos de tratamento para diversos tipos de tumor. Basicamente, o que você consegue com a cirurgia, você retira aquele tumor e o ideal, é óbvio, é quanto menor o tumor, menor a cirurgia, melhor a recuperação e mais alto o índice de cura que a gente consegue. Então, é por isso que a gente fala sempre assim, desde que seja pequenininho, que você tenha alguma dúvida, procura o dermatologista. É lógico que assim, é difícil alguém procurar direto um cirurgião plástico, porque é a mesma coisa assim, estou com uma dor na barriga, eu não vou procurar um cirurgião geral, eu vou procurar um clínico para fazer o diagnóstico e às vezes orientar o tratamento para a gente indicar a cirurgia. Quando a lesão é pequena, a gente faz uma ressecção pequena e consegue utilizar o tecido ali da vizinhança de uma maneira boa. Quando ele é maior, a gente tem que começar a utilizar o tecido da vizinhança ou às vezes de outros lugares, usar enxertos, e aí a cirurgia começa a aumentar muito em grau de complexidade. Então, a melhor coisa é a gente operar um tumor na fase inicial dele. E como a maioria dos tumores é desse tipo basocelular e eles são de evolução lenta, a gente tem chance de pegar ele logo no início e fazer uma cirurgia curativa
logo inicialmente, resolver todo o problema. Antes de eu passar para a nossa oncologista, deixa eu voltar para uma pergunta ainda de processo do câncer, né? Vocês já falaram em metástase. Um câncer de pele, ele pode fazer metástase para outros órgãos do corpo? Principalmente o melanoma e o espino celular. O carcinoma basocelular também pode dar metástase, mas o índice é praticamente desprezível. É 0,035. Eu só vi metástase de carcinoma basocelular uma vez na minha vida. Melanoma já vi várias. Espino celular, incidência em torno de 5% dos casos. Agora, melanoma depende muito da espessura. Quanto mais ele for espesso, maior a probabilidade de ter metástase. Ou seja, a precocidade do diagnóstico tem toda a relação com o resultado, né? Sempre, né? Sempre. E ele pode evoluir para cânceres tipo isso? Câncer de mama, câncer de próstata? Não. Os cânceres são... É um melanoma, ele vai dar uma metástase de melanoma, por exemplo, na mama. Você pode ter uma metástase de melanoma na mama. Você pode ter uma metástase de melanoma no cérebro. Quem morreu de uma metástase de melanoma foi Pedro Collor de Mello. Pedro Collor de Mello, antes de desencadear o processo do impeachment do Collor, ele fez uma grave acusação ao irmão. Mas ele tinha um tumor cerebral que era metástase de melanoma. Isso aí. Qual é o papel do oncologista nessa história? Basicamente, o oncologista entra quando a doença é uma doença disseminada, né? Para alguns melanomas, a gente faz até um tratamento que a gente chama de adjuvante, ou seja, o paciente operou a lesão primária, não tem doença à distância, mas ele tem alguns critérios ali naquela lesão que o patologista nos dá no laudo histopatológico, que estabelece uma determinada gravidade e a gente pode propor algum tratamento complementar para diminuir o índice de recidiva da doença. Mas a maior parte do trabalho do oncologista no melanoma é quando já se tem a doença metastática estabelecida. E até o início dos anos 2000, o que a gente tinha para oferecer tinha resultado muito ruim. Os resultados eram muito ruins. E nos últimos anos a gente teve a chegada de medicamentos, inclusive aqui no Brasil, já com a aprovação dos órgãos regulatórios, já comercializados, que são as imunoterapias, as drogas-alvo. E aí a gente tem observado, que ele comentou no início, uma melhoria na sobrevida desses pacientes, apesar de doença metastática. A gente tem visto doentes com um volume de doença metastática enorme e com respostas brilhantes a tratamentos que chegaram recentemente ao Brasil. Mas, porém, ainda está muito caro. Ainda está inviável para a população brasileira em geral. Na verdade, o melhor tratamento é a cirurgia. Com certeza. Se você tem uma doença que você já saiu do local, já não está mais localizada, aí sim você pensa em fazer a quimioterapia e a radioterapia. Mas o melhor tratamento, sem sombra de dúvida, é o cirúrgico, é operar. E o outro papel do oncologista é quando eles operam e aí o paciente recebe aquele laudo escrito carcinoma e fica muito preocupado e vai procurar o oncologista. Apesar do cirurgião plástico ter falado, o dermatologista ter falado que não é necessário, que a lesão foi completamente excisada, foi completamente retirada e que o índice de recidiva é mínimo, no caso do baso celular, do escampo celular. E o paciente procura um oncologista e eu dou a melhor notícia. O senhor está curado desse câncer, provavelmente, né? Eu só encaminho para a oncologia pacientes com melanoma com um breslo acima de 1 milímetro. Até 1 milímetro eu acompanho sem problema nenhum, mas acima de 1 milímetro tem o risco da metástase, um risco maior de dar metástase, então é importante o acompanhamento conjunto com a oncologia. Perfeito. Pois é, né? Então a gente já viu aí que essa questão da exposição aos raios ultravioletas, as questões genéticas, são os maiores causadores do câncer de pele. Num país como o nosso, com tanto sol, com tanta, né? Com certeza a gente tem talvez uma probabilidade maior disso, da incidência desse tipo de câncer mesmo na população brasileira, né? Há que se ter cuidado. A gente também está falando na questão de que a prevenção, cuidar dele, procurar um dermatologista para que ele não deixe evoluir é fundamental, vai facilitar a cirurgia, dar mais condição de cura, não só de sobrevida, mas de cura efetivamente. Então, tem um papel assim fundamental, né, de cada um de nós na atenção para isso. Mas tem uma coisa melhor de fazer do que simplesmente a gente tratar com tempo, é a gente prevenir. É possível prevenir? Sim, como é que a gente se previne do câncer de pele? Eu diria que antes do cirúrgico é o melhor tratamento a prevenção. A prevenção é muito melhor tratar antes de desenvolver uma lesão. Bem, o tratamento é basicamente evitar a exposição solar nos horários de pico.
usar o filtro solar desde cedo, desde novinho, porque, na verdade, isso que ela falou foi muito importante. A exposição solar na infância implica um risco maior de melanoma na vida adulta posterior. O câncer de pele surge 20 a 30, a 40 anos depois da exposição solar. Então, muitas vezes chegam pacientes idosos com muito câncer de pele, chegam para mim e falam: eu já não pego sol há 10 anos, mas continua surgindo porque o efeito é um efeito acumulativo. Como é que é? Ele surge? De 10 a 40 anos depois da exposição solar. Caramba. É a história que eu falei da mudança do pensamento de hoje em dia. Então, as pessoas hoje já têm uma ideia de proteção ao sol. Então, acredito que daqui a 10, 40 anos ou mais, o índice que a gente encontra talvez seja menor também. Contudo, muitas dessas pessoas que hoje já estão se protegendo, se não se protegeram adequadamente, estão sujeitas a, de repente, ter o aparecimento de um câncer de pele, né? Melhor medida é a proteção, é a prevenção. A gente foi na rua perguntar para o pessoal aí como é que eles estão se protegendo. Vamos ver o que eles disseram? Vamos lá. Lembrou de passar protetor hoje? Não. Não lembrou? Não lembrei. Não. Não lembrou de passar e o sol tá forte? Forte. Eu costumo passar assim, principalmente nessas horas do dia, com o sol mais forte, né, com a radiação mais forte. Não. Não passou? Não. Passei nada. Não. Não lembrou? Não lembrei. Lembraram de passar protetor solar hoje? Esqueci. E você? Não, não passei. Branquinha desse jeito sabe que tem que se proteger, né? Passei só no rosto, só. Gente, que loucura, né? Também tem uma coisa que, às vezes as pessoas pensam que só precisa passar o protetor solar quando vai à praia, quando vai para aquele momento da exposição. Vou para a praia, vou para a piscina, agora precisa passar o protetor solar, né? Mas não é bem assim, né? A gente precisa usar mesmo quando não vai à praia. Eu digo que tem que usar filtro solar da mesma maneira que tem que escovar os dentes. Escovou os dentes, passa filtro solar. Na hora do almoço, escovou os dentes de novo, passa filtro solar de novo. Porque, na verdade, nós moramos num país tropical. A radiação solar aqui é o ano inteiro, não é só no verão. É o ano inteiro nós temos sol. Então, temos que usar filtro solar como você escova os dentes. Só à noite que não precisa. O tempo todo mesmo para o trabalho e tudo. Vocês estão falando, eu uso filtro solar todo dia, só no rosto. Vou começar a passar no resto do corpo também. E retoca durante o dia? Raramente. Seria bom reaplicar na hora do almoço. O ideal seria de 2 em 2 horas, mas acho que fica difícil isso. Então, na praia, se você vai se expor ao sol, vai entrar na água, é bom sempre depois da exposição à água reaplicar o filtro solar e de 2 em 2 horas. Mas no dia a dia, aplica um filtro solar de manhã cedo quando acorda, nunca fator inferior a 30 em relação ao fator que tem que usar. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda fator no mínimo fator 30. Claro que, se a pessoa vai à praia, é melhor usar um fator mais alto, fator 60, se a pessoa tiver uma pele clara. Se a pessoa for mais morena, você pode usar um fator 30, 45. Mas quanto mais claro for, mais alto será o fator. Pois é, né? Super importante. Será que o protetor solar ou o filtro solar é o fator, é o elemento maior de prevenção? Isso é o que vocês colocam que é o que pode ajudar? Ou tem outras questões que podem também ajudar a proteger a pele, a dar mais resistência ao sol? Depois do nosso intervalo, que eu vou para o nosso último intervalo e volto com para ouvir as recomendações finais de vocês, tá bom? Ok. Vamos lá. Cabeça pra cima. Eu quero